E aqui tem um monte de remédio, mas ele não tá aqui. Tá, calma, eu vou te ajudar. Deixa eu olhar, vamos ver. Tá bom, tia, obrigado. Temos álcool em gel, Aham, temos vitamina D com vitamina D, aham. temos vitamina C com zinco. Essa é gostosa. Essa é gostosa. Está de máscara, né? Sim. Tá completo o kit. Não, não tá, tia. Qual é esse remédio que você tá procurando? Tia, é remédio do medo, tia. Eu tô com medo. Ah, entendi. Eu posso te ajudar. Só tem um remédio? Tenho. Você Tá no quer seu ver? kit, é? Não tá nesse kit, mas está bem aqui. Eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom, tia. Bora lá. Esse remédio chama-se Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É pra mim comer papel, tia? Não, Juca, você não vai comer papel. O que vai acontecer é que nessa Bíblia, na Bíblia Sagrada, Deus ensina como vencer o medo. Você quer ver? Sim. Me ajuda, tia. Tô precisando de um remédio. Tô com muito medo. Tá bom, eu vou te ajudar. Olha o que diz em Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou lhe ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Olha que lindo, Juca! Deus vai te ajudar a vencer esse medo. Mas eu ainda tô com medo. Como é que faz, tia? Essa é uma outra parte que eu vou te ensinar agora. Você sabe ler? Sim, tia. Minha mãe me ensinou. Isso é importante. Mas você sabe, Juca, que assim como você está com medo do corona, com todas essas coisas que estão acontecendo, as criancinhas também dos kids também estão com medo. Sério, tia? Sério? Vamos ajudar elas também? Sim, tia. Ah, então tá bom. Eu vou falar com o papai delas agora e o seu papai tá ouvindo, ele também vai aprender como te ajudar, tá bom? Tá bom, tia. Bora lá! Boa noite, papai e mamãe dos kids! Nós estamos aqui hoje para te ensinar como proteger a vida espiritual do seu filho, que é através da palavra de Deus, através da meditação diária. E a Bíblia fala que você, papai e mamãe, é responsável por sua criança. Vamos ver onde é que fala isso? Bora ler! Deuteronômio 6, do 6 ao 7 diz: medite sempre nessa palavra que hoje te ordeno. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, papai e mamãe, assim como você está protegendo sua criança do coronavírus com vitaminas, com álcool em gel, com a máscara, todo esse aparato que você está tendo esse cuidado, você também deve ter cuidado com a vida espiritual do seu filho, não é, Juca? Sim, tia. Isso. Então, o que nós estamos querendo falar para você, Juca e eu, é que você tem que meditar com seu filho, tá bom, papai e mamãe? Na hora da sua meditação, chame sua criança, ensine a ela como meditar na palavra de Deus, para fortalecer o espírito dela, tá bom? A gente pode contar com você, papai e mamãe, tá bom? Dá aí um joinha pra gente, tá? Fala aí se você vai ajudar sua criança. E aquela criança que meditar todos os dias, ela vai concorrer a um sorteio. Ei, você quer, Juca? Eu quero, tia. Como é que eu faço pra ganhar? E para você participar, você vai fazer assim. Todos os dias, quando você meditar, você vai gravar um videozinho com a meditação. Você falando a meditação e vai enviar para a tia Sandra, tá bom? Posso contar com você, papai e mamãe, para mandar esse vídeo para a tia Sandra, e toda criança que fizer isso vai concorrer a um sorteio. Se for só uma criança que mandar, só ela vai ganhar, tá bom? Diz aí, dá um joinha aí se você vai participar com a gente, tá? Eu conto com você, tá bom? Nossa, tia, pra ganhar. Ai, que bom, Juca! Eu conto com você, papai e mamãe da IBCL. Ajuda o seu filho na meditação, fortalece o espírito dele, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau.
Boa noite. Uma carta aos jovens da minha geração. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e graças dou a Deus, nosso bondoso Pai, pela oportunidade de ser ouvida por vocês. Como é bom poder lhes falar. Essa é uma carta sobre o tempo para viver o amor e com o amor, no caso de Deus, né? Eu não sei o que você tem procurado com tanto empenho hoje, ou o que tem tomado tanto do teu tempo. Não sei se o que você mais deseja é a realização profissional, educacional, pessoal, amorosa, ou se o que te paralisa são problemas familiares ou emocionais. Mas eu sei que tudo isso, uma hora, terá um fim. Após a morte, nada disso terá valor. Não entenda errado. Não é para você ignorar tudo isso e sair sem rumo por aí. Mas saiba que o tempo excessivo usado no que é terreno produzirá efeitos temporários. Só terão valor enquanto estivermos aqui. E não te farão tão feliz quanto o tempo em que desfrutar do amor de Deus. Tempo esse que produzirá frutos muito mais agradáveis. Separe e priorize tempo para estar com Deus, para ouvir Ele, para falar com Ele e para desfrutar do amor dele de uma forma que você jamais imaginaria. Além do que, até após a morte nesta terra, poderemos viver mais plenamente esse amor. E não só por um tempo determinado, mas pela eternidade, sentindo a presença dele face a face. Se você ainda não fez isso, entregue hoje sua vida ao Senhor Jesus e seja amado como jamais imaginou. Se já é cristão, aproveite o tempo para viver e amar o Pai. Ame-o com ação, dedicando a Ele o tempo e prioridade que Ele merece nas nossas vidas. Referências Eclesiastes 5,15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Abraço apertado, Sandra. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer, é uma alegria ter você conosco no nosso Culto da Família, aqui pelo nosso canal no YouTube. É uma satisfação, é uma alegria poder estar compartilhando com você. Infelizmente, por motivo de força maior, nós não podemos estar presencialmente, mas nem por isso nós vamos deixar de estar fazendo o nosso culto, tendo esse nosso momento com Deus. Amém, gente? Vamos lá. Antes de orar para dar início a esse nosso momento de culto, eu queria dar uma incentivada em você, dar uma motivada em você. Tá? Antes de nós chegarmos nesse momento, nós tivemos aí o nosso momento Kid e o nosso momento jovem, ok? Lá no momento Kid foi deixada uma tarefinha para você, papai, para você, mamãe, e para você, Kid. Papai, mamãe, ajuda o teu Kid a meditar. Não deixe que esse momento de quarentena, esse momento de afastamento da igreja, de suspensão dos cultos presenciais, impeça com que você, mamãe e papai, continue meditando e também ajude seu filho a meditar, tá bom? Então faça a diferença, permaneça firme, é tempo de permanecermos firmes, continue firme na sua meditação e ajude também as crianças. Não esqueça
que vai ter uma lembrancinha aí para aqueles que se esforçarem e mandarem suas meditações todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Uma outra coisa importante é que eu deixei uma tarefa para os jovens no culto passado, tá? Jovens, não esqueçam da tarefa. Nós estamos estudando sobre as cartas de Paulo e a tarefa que ficou para vocês para essa semana, que era para ontem, era que vocês fizessem uma cartinha com o tema voltado para a geração de hoje, para os jovens dessa geração, né? Um conselho para os jovens dessa geração. Então não esqueça de fazer, tá bom? Eu peço que você faça o seguinte: grava um vídeo no seu celular na horizontal, coloca no pendrive, ou então traz aqui na igreja celular que a gente pega o vídeo, tá? Traz no celular ou no pendrive na quarta-feira agora. A secretaria vai estar funcionando, aliás, perdão, na terça-feira agora, tá bom? Grave esse vídeo e também vou estar sorteando uma lembrancinha para aqueles que trouxerem, para aqueles que apresentarem, tá? Capricha na tua carta, escolhe um papel legal, escolhe uma letra legal, escolhe uma cor legal, tá bom? Escreva uma carta com carinho, com coração, permita que o Espírito Santo de Deus fale através de você e nós vamos estar aproveitando para compartilhar também aqui durante o nosso culto, no nosso momento jovem, tá bom? Que Deus abençoe. Já estou com saudade de vocês jovens, mais saudade ainda dos kits, que faz tempo que a gente está sem kit, mas com fé em Deus, logo, logo, no tempo do Senhor, nós estaremos de volta, tá bom? Agora eu queria convidar você para nós orarmos e darmos início ao nosso culto da família. Oremos. Pai querido, boa noite, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando contigo, Senhor Deus, a tua palavra, com os meus irmãos, com aqueles que estão acompanhando esse momento de culto, Senhor Deus. Visita o lar de cada um, visita a casa de cada um, a vida de cada um, Senhor Deus, e permita, Senhor, que eles possam absorver aquilo que vai ser compartilhado. Prepara o coração de cada um deles para aquilo, Senhor Deus, que Tu queres falar conosco na noite de hoje, Pai querido. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda, diga amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Gostaria de convidá-los nesse momento para nós adorarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Nosso primeiro louvor. Vem, esta é a hora. Tesouro maior.
continuidade a esse nosso momento de louvor, eu gostaria de convidar você para refletir na letra desta canção, que fala sobre a nossa fé, né? Neste momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, a nossa fé ela precisa ser fortalecida, né? Eu gostaria de te convidar a romper em fé. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar no sopro das águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver morrendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar no sopro das águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. O nosso Deus, ele deve ser o único que é a nossa rocha e a nossa segurança. É nele que nós devemos nos firmar. Amém? Que o nosso Deus, nessa noite, seja engrandecido e que possamos buscar Ele diariamente. Afinal de contas, o momento que nós temos passado não tem sido fácil. Que nós venhamos estar cada vez mais em comunhão com Ele. Seja engrandecido. Seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. és a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia.
exaltarão. Que os nossos lábios sempre sejam para exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Bem, meus irmãos, o que eu quero falar hoje com você, o que eu quero refletir hoje com você, tá? É que, na verdade, tem algo que tem me incomodado, né? Tem algo que tem me preocupado, e esse algo tem a ver com o tema dessa semana, com o assunto que eu quero compartilhar com você, que é consciência cauterizada, tá? Eu fico me perguntando o que está acontecendo com as pessoas, por que as pessoas estão tão catatônicas sobre as coisas que estão acontecendo, estão tão alheias sobre as coisas que estão acontecendo, né? Os pecados continuam, tá certo? Os assassinatos continuam, a maldade continua, a violência continua, as mortes continuam, a corrupção também continua, não parou, a prostituição continua, as bebedeiras continuam, crentes desviados achando que não estão, tudo isso continua mesmo com os sinais, mesmo com tudo que está acontecendo. Então eu fico me perguntando o que está acontecendo com as pessoas que não estão percebendo os sinais, né? Todo domingo nós temos uma mensagem aqui refletindo, principalmente agora nesse momento de Covid, falando sobre isso, que é o momento de nós pensarmos e nós refletirmos no que está acontecendo no mundo, o que Deus quer falar conosco. Eu tenho visto também outros pastores fazer a mesma coisa, mas tem pessoas que estão catatônicas, parece que não tem nada acontecendo, continua tudo do mesmo jeito. Por que será? O que será que está acontecendo com as pessoas, né? Como anda a consciência das pessoas? Será que está bem? Para mim tem tudo a ver com o assunto de hoje, que são consciências cauterizadas, tá? Eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, estão com suas consciências cauterizadas, ok? Mas para pensar, né? Para pensar, será que isso também não pode estar acontecendo com você? Será que isso também não pode estar acontecendo com você? Se avalia nesse momento, para pensar um instante. Eu tiro pela nossa igreja, eu tiro pelos momentos de culto. Todos os domingos a gente tem feito apelo, todos os domingos a gente tem orado, todos os domingos tem trazido uma mensagem voltada nesse sentido de as pessoas se reconciliarem, repensarem suas vidas. E as pessoas entram e saem do culto do mesmo jeito que chegaram. O que será que está acontecendo, né? O que está passando na cabeça das pessoas, sabe? Isso me faz lembrar dos dias de Noé. Nos dias de Noé todos comiam, todos bebiam. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 38 e verso 39, a palavra de Deus diz algo bem interessante. O texto da palavra de Deus diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não vejo muita diferença hoje em dia, né? A diferença talvez que tem é que a gente está vendo uma doença que está matando, está levando uma grande quantidade de pessoas, não está poupando ímpio nem cristão, tá? Mas eu vejo isso como um sinal, os pastores têm falado sobre isso, a palavra de Deus tem falado conosco sobre esses sinais que têm se intensificado, mas as pessoas, algumas até percebem, mas outras, com quem Deus realmente quer falar, porque estão catatônicas, né? Continuam como naquele tempo de Noé, comem, bebem, vivem a vida normalmente, vão para o trabalho, voltam do trabalho e tudo continua a mesma rotina, mas não param um instante para pensar no que Deus está querendo falar com elas. Isso me preocupa muito, me preocupa com você que está assistindo esse culto nesse momento. Será que Deus não está querendo falar contigo? Para pensar um instante no que está acontecendo no mundo, né? Tantas pessoas têm partido tão rapidamente, tão bruscamente, e algumas pessoas assim não têm dado a devida atenção para aquilo que Deus quer falar com elas, acham que do jeito que veio ao mundo tem de voltar, entendeu?
assim, sem nenhuma preocupação com Deus, como se Deus não fosse nada, como se isso não fosse nada, como se as coisas fossem à toa. Para pensar se Deus não quer falar com você, tá? Nos dias de hoje, mesmo com tantos sinais, com tantos convites para uma vida voltada para Deus, muitas pessoas continuam vivendo a mesma vida que viviam anteriormente, como se nada tivesse acontecido, né? Isso é o que nós chamamos, o que eu chamo de consciência cauterizada. Aconteceu nos dias de Noé e também está acontecendo nesse momento. Será que não está acontecendo com você? E o que é consciência? Vamos relembrar o que é consciência? A gente já estudou isso aqui na igreja há algum tempo atrás, mas vamos relembrar. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas, eu e você que é do outro lado, temos consciência, tá? Todos nós temos, mas essa consciência ela pode ser distorcida pelo pecado. O pecado ele vem a distorcer a consciência das pessoas. A consciência precisa ser guiada por Deus. O que eu vejo hoje, eu não vejo consciências guiadas por Deus. Inclusive até mesmo dentro da igreja. Tem consciências dentro da igreja, tem mentes dentro da igreja que estão sendo guiados por outros interesses. Interesses pessoais, né, interesses particulares, e Deus tem ficado em segundo plano. Isso cada vez mais. Cada pessoa, ela divide, tá, as coisas em bom ou ruim, em certo ou errado. E a consciência ela tem um papel muito importante, porque é ela que ensina a viver de acordo com o que é certo, de acordo com o que Deus quer, evitando o que é ruim, evitando o que é errado. Tá? Será que você ainda consegue dar ouvido à sua consciência? Será que você ainda tem uma consciência funcionando? Será que você ainda tem uma consciência sensível? Ou a sua consciência está cauterizada? A Bíblia nos diz que todos nós temos consciência. Você pode ver isso depois lá em Romanos capítulo 2, versos 14 e versos 15. Tá? Então, quando alguém faz o que é certo, fica tranquilo. Mas quando faz algo que é errado, a consciência deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa ansiosa, não consegue dormir, né? Fica aquele incômodo, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? E agora, quando vai deitar, gira para um lado, gira para o outro, gira de novo, levanta, vai, toma um café, toma uma água e se sente incomodado. Isso é consciência. Quando isso acontece, quer dizer que você ainda tem consciência. Isso é bom quando você tem consciência. Mas, já que nós falamos sobre consciência, e nós estamos falando sobre, trazendo hoje como tema essa questão de consciência cauterizada, o que seria cauterizar? De forma figurada, cauterizar é ser ou parecer indiferente, insensível, é ser anestesiado, é estar neutralizado, né? Eu vejo muito isso durante os apelos da igreja. O pastor ele prepara com todo carinho uma mensagem, ele ora a Deus, ele confessa com Deus, aí ele chega no culto e sente que tem alguém que está precisando, né? Porque está fraco, né? Alguns estão dentro da igreja com o corpo, mas a sua mente está fora, está em outro lugar, tem vivido vidas distorcidas, vidas distantes de Deus. E aí o pastor traz uma mensagem, traz um texto bíblico para falar com a pessoa, não que ele tenha escolhido falar com aquela pessoa, mas o Espírito Santo, ele faz isso, e a pessoa ouve a mensagem, fica com os olhos vidrados, fica focado. Quantas vezes eu já vi isso, né? E parece que não tem nada acontecendo, não sente nada, tá? Então são pessoas indiferentes. O cauterizar é isso, é ser indiferente, de forma figurada, é ser insensível, é ser anestesiado, é ser neutralizado. Culto após culto eu vejo pessoas, né, que permanecem na mesma situação, achando que tudo está bem, mas a verdade é que não está. Essa é a grande verdade, tá? Então falamos sobre cauterizar, tá? E agora eu quero perguntar para você, ou melhor dizendo, eu quero também avaliar com você uma outra questão, para ajudar você a entender
que está acontecendo com as pessoas, o que Deus quer falar com você, né? O que significa ter uma consciência cauterizada, já que nós falamos de cauterizar, já que o nosso assunto de hoje é consciência cauterizada. O que significa ter uma consciência cauterizada? Basicamente é ter a consciência morta, é ter uma consciência fechada, insensível, como foi falado. Tipo assim, tanto faz como tanto fez, né? Você deita e não se preocupa com nada, o mundo pode estar acabando, pode estar morrendo todo mundo, né? Você pode estar para morrer e você não entende, né? Você não sente, você não percebe, é como se tudo estivesse normal, é como se não tivesse acontecendo nada, tá? A pessoa, quando ela tem a consciência cauterizada, ela vive com a mente fechada, ela vive com a cabeça, com a consciência morta, totalmente insensível, tá? A cauterização mental é a falta de consciência e arrependimento. Não existe consciência sobre o certo, sobre o errado, tá? E automaticamente não vai haver arrependimento. Lembre-se que coisas queimadas, elas ficam mortas e perdem a sensibilidade. E é isso que acontece com a consciência, tá? É como aquele ferro que marca o boi, tá? Que faz aquela marca, que esquenta lá no fogo e bota lá no boi para marcar o boi e danifica a pele do boi a ponto de fazer naquela região perder o tato. É o que eu vejo que está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje, tá certo? Só que não é só uma parte da pele, é a consciência delas. A consciência delas está cauterizada. E eu queria muito que você parasse a pensar se não é o que está acontecendo com você, entendeu? Como é que está a tua consciência hoje? Pensa bem nisso, tá? A prática deliberada e persistente de pecado, quando você peca com frequência, você aos poucos, né, vai se acostumando com aquele pecado, você vai tornar essa consciência sensível. O pecado para você vai passar a ser normal. Isso está acontecendo no mundo de hoje, está acontecendo com as pessoas. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, anote esse texto que é o nosso texto base de hoje, tá? O nosso texto principal de hoje. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão, ou seja, abandonarão a fé, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse texto que nós acabamos de compartilhar, de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e verso 2, ele menciona que chegará um momento, isso é se já não chegou, porque eu creio que já chegou para alguns, tá? Chegará um momento que as pessoas se deixarão influenciar por espíritos enganadores, né? Por doutrinas de demônios, ok? Ele também faz menção acerca de hipocrisia. O que é hipocrisia, gente? É o ato ou efeito de fingir, de simular, tá? Aqui eu não vejo que pessoas serão enganadas somente por demônios, mas sim por outras pessoas que são hipócritas. Hipocrisia, o que é o ato ou efeito de fingir? Existem pessoas que fingem que o pecado é normal, que fingem que o pecado não é pecado, que incentivam, que estimulam as pessoas a se afastarem, se desviarem, desistirem da relação com Deus, oferecendo aquilo que é mal como se fosse bom. E por incrível que pareça, tem cristãos se deixando levar por isso. Deus vai te cobrar isso, tá? Pessoas, inclusive crentes, têm se deixado se levar por mentiras que serão tidas ou têm sido tidas por verdade, como se fossem verdade. E qual o perigo da consciência cauterizada? Você já parou para pensar nisso? Será que existe perigo? Qual é o perigo da consciência cauterizada? A Bíblia diz que o pecado pode destruir a consciência, a sua consciência. Como cauterizar é queimar,
quem tem a consciência cauterizada não sente o peso da consciência, não sente a cobrança por seus pecados, não sente consciência de que está pecando, não tem a consciência do pecado, se torna insensível às coisas de Deus. Ter uma consciência cauterizada é muito perigoso, tá? Muito perigoso, porque a pessoa acha que está com a consciência limpa, a pessoa acha que está tudo normal, que ela não precisa se preocupar, que ela não está vivendo no erro, que ela não está vivendo no pecado. Às vezes está dentro da igreja e acha que está tudo bem, que aquilo é normal, acha que às vezes existe exagero. Para quê? Né? Isso é exagero, para que estão pensando isso? Para que está cobrando? É só isso aqui, não faz mal não. Tá? Ou seja, a consciência está limpa, ou seja, cauterizou, não sente mais, lembra, ficou insensível, não sabe mais distinguir o certo do errado. Quando a consciência é cauterizada, a pessoa segue suas próprias regras, não as regras de Deus. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Isso me preocupa, e eu acredito que preocupa muito mais a Deus, mas tem consequência para isso. Tá? Uma mente ou uma consciência cauterizada torna-se um armazém de pecados. Pecados que dominam, né, todo o corpo, a mente, a carne. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 12, Romanos capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus tem um conselho sobre isso. Olha o que diz: não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. E não cedam aos seus próprios desejos pecaminosos. Pare para pensar nisso. Olha o alerta de Deus, tá? A nossa relação com Cristo muda a nossa forma de pensar. Quando nós somos cristãos, isso aqui eu estou falando agora para você que é cristão, você que está dentro da igreja cristão, mas está vivendo com uma consciência cauterizada, não está percebendo, não está sabendo diferenciar o certo do errado, não está conseguindo mais, tem algo errado. A nossa relação com Cristo muda totalmente a nossa forma de pensar. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, toma nota também, Romanos capítulo 12, verso 2, o seguinte: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você já se avaliou em que situação, nesse momento, qual estado se encontra a sua consciência? Vou lhe dar um conselho para todos. Faça uma autoanálise, faça uma avaliação e peça a Deus que recupere sua consciência, sua mente, seus pensamentos. Tá? O pecado ele deixa a consciência pesada, trazendo sentimento de culpa, de ansiedade. Infelizmente, tá? Quando nós temos pecado, a nossa consciência está cauterizada, a gente não consegue mais sentir culpa alguma, como já foi falado várias vezes. Infelizmente, tudo passa a ser normal, mas Jesus Cristo, Ele pode dar uma consciência limpa para aqueles que ainda não aceitaram. E Jesus Cristo, Ele pode dar uma oportunidade para aqueles que já o aceitaram, mas têm pisado na bola, porque sempre é tempo. Nós temos um Deus de misericórdia. Ainda bem que Ele não julga como homem, ainda bem que Ele não pensa como homem. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Hoje você está tendo uma oportunidade de ouvir falar e de refletir sobre isso, tá? Somente Jesus pode dar uma consciência limpa para cada um de nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado na cruz, todas as nossas transgressões, ele traz sobre ele, ele puxa para ele, tá? Agora, quem se arrepende de seus pecados não está mais debaixo de condenação. A partir do momento que você se arrepende dos pecados, que você para pensar, que você pede para Deus para que recupere a sua consciência, que provavelmente de alguns está cauterizada, quando você para fazer isso, tá? E procura o Senhor,
quando você procura Jesus Cristo e se arrepende, seus pecados não estão mais sobre você, porque o Senhor carrega sobre ele, toma sobre ele, tá? A salvação através de Jesus limpa do pecado e tranquiliza a consciência. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Hebreus capítulo 10, versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, para manter uma consciência limpa, é preciso obedecer a Deus, meus irmãos. É preciso mudar, é preciso tomar uma decisão, tá? Quem é salvo, e aqui eu quero abrir uma aspa, um parênteses muito importante. Quem é salvo, tá? Não usa o pecado como desculpa. Quem é salvo não usa, aliás, a salvação como desculpa para pecar. Ah, porque eu já estou salvo, eu não perco mais minha salvação. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque você está indo por um caminho muito escuro, muito sinistro, tá? A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela passa a ser dedicada a Deus e não ao pecado quando nós aceitamos Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus e está vivendo uma vida de pecado, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada, pare para pensar nisso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa consciência se torna sensível para as coisas de Deus. Se a sua não está sensível, é porque provavelmente você não percebeu, mas o pecado foi se acumulando, foi acontecendo. Aqueles que a gente chama de pecadinho se misturou com o pecadão, tá? E pessoas, espíritos enganadores, talvez você não vai nem entender dessa forma, tá? Mas pessoas que têm hipocrisia, pessoas que mentem, oferecendo o que é mal como se fosse bom, e você compra o que é mal como se fosse bom. E por isso você foi acumulando o que era errado, o que era pecado, foi se distanciando de Deus, se afastando de Deus. A mente foi ficando cauterizada, ou seja, queimada, sem sentir mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, como acontecia, ou como aconteceu no tempo de Noé. A gente come, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, davam-se casamento, viviam normalmente como se nada estivesse acontecendo. Mas o fim estava chegando, assim como está acontecendo agora. Eu creio que o fim está muito mais próximo do que já esteve. Eu sei que a palavra de Deus não nos revela nem dia e nem hora, mas os sinais estão aí. E essa reflexão de hoje é para você repensar como é que está a sua vida e sua consciência acerca do pecado, acerca do certo e acerca do errado, tá? Quanto mais, lembre-se disso, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa consciência se torna sensível para as coisas de Deus. Se a sua não está sensível para as coisas de Deus, tem algo errado. Pense nisso. Pense nisso, né? Force sua mente nesse momento. Eu lhe peço em nome de Jesus, que tipo de vida você está levando nesse momento? Como está a sua consciência nesse momento? Essas palavras que foram compartilhadas com você fizeram você pensar ou ficar pensativo, pelo menos? Sua consciência ficou ativa, como aquele sensor do Homem-Aranha, dizendo: eita, essa palavra de hoje mexeu comigo, essa palavra de hoje falou comigo, meu sentido aranha está alerta, que eu estou em perigo. Pensou nisso? Pensou nisso? Se não pensou, tem algo errado. Porque essa palavra serve para todos nós. Sempre nós devemos reavaliar a nossa vida, a nossa relação com Deus, como nós estamos vivendo, como está o estado da nossa consciência, tá? E hoje é um tempo, é um momento para isso. Se for necessário, siga o exemplo do salmista, tá? Siga o exemplo do salmista lá em Salmos capítulo 32, versículo 5, tome nota. Salmos 32, versículo 5, que diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. Se tiver de se arrepender de algo, faça isso agora mesmo, tá bom?
O Senhor vai ouvir você. Vamos orar? Vamos conversar com Deus nesse momento? Tá? Para pensar nisso. A sua consciência está cauterizada, a sua mente está cauterizada, você não consegue mais perceber ou sentir um incômodo acerca das coisas de Deus, do certo e do errado, do pecado. Se não tem algo errado, é momento de se arrepender, é momento de oportunidade. Mais uma vez eu estou falando sobre isso. Me deixa orar com você, vamos orar? Oremos. Pai querido, boa noite, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por esse dia, por essa noite, Senhor. Nesse momento, Pai querido, nós oramos a Ti, te pedindo, Senhor, ajuda. Eu te peço ajuda por aqueles, Senhor Deus, que não conseguem mais sentir a Tua presença, não conseguem mais sentir prazer nos louvores, nos momentos de adoração, não consegue mais sentir vontade de estar na Tua casa, Senhor. Não consegue mais perceber e diferenciar o certo do errado, Senhor. Não conseguem, Pai querido, perceber o pecado e compram a ideia, aquilo que é errado como se fosse certo e pensam que está tudo bem. Não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar com esse Covid, por que o Senhor está permitindo, meu Deus, qual é o propósito, qual a finalidade. Ô Senhor, que nós possamos avaliar a nossa consciência, que o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito Santo fale mais forte em cada um de nós, Senhor Deus, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos aproximar, que nós possamos nos reconciliar. Se na noite de hoje o Senhor está falando com alguém, Pai querido, que essa pessoa possa, Senhor Deus, fazer como o salmista, se arrepender, colocar diante de Ti, Senhor Deus, tudo o que está acontecendo, pedir desculpa, dobrar o joelho, pedir perdão. Se na noite de hoje tem alguém, Senhor, que ainda não Te aceitou, que aproveite enquanto é tempo de aceitar, que entenda que nós vivemos tempos e dias como os dias de Noé, Senhor, no qual as pessoas continuavam vivendo as suas vidas como se tudo tivesse normal, mas não estava, porque o fim já estava anunciado, Pai, já estava a caminho, Senhor Deus. E foi dada a oportunidade para que as pessoas se arrependessem, e elas não se arrependeram, continuaram vivendo do mesmo jeito, porque suas consciências estavam cauterizadas, não conseguiam mais saber ou perceber o que estava errado, o que era pecado, Senhor Deus. Faz a diferença nesse momento, restaura, Pai querido, recupera a mente dessa pessoa que está orando, que está ouvindo. Restaura, transforma, devolve, Pai, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor. Querido, se dobra diante do Senhor, se arrepende, pede perdão, entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Confessa a Ele como Teu Salvador, é muito simples, é só você querer e dizer para Ele: Senhor Jesus, eu Te aceito, eu Te reconheço como o único Salvador, o suficiente Salvador da minha vida. Se de repente você orou, você fez essa oração, deixa um amém aí no nosso canal, aí no YouTube. Que Deus abençoe tua vida. Aproveita a oportunidade enquanto é tempo, porque eu acredito que aquilo que estava distante, que provavelmente era o fim, está cada vez mais perto. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe. Foi muito bom estar hoje à noite contigo nesse culto da família. Um abraço, até o próximo domingo.